Olá, boa tarde. Meu nome é Alessandra, eu coordeno a parte de nutrição aqui da equipe. E como o Dr. Rizzi falou, quando se pensa em cirurgia bariátrica, em obesidade, nós temos que lembrar que a obesidade ela é uma doença, isso já está cientificamente comprovado, e ela é uma doença que tem diversas causas, e a abordagem dessa doença ela também deve ser multifatorial e através de diversas especialidades. Quando nós pensamos especificamente em cirurgia bariátrica, a forma mais simples que nós temos para identificar se uma pessoa tem excesso de peso ou não é um critério chamado índice de massa corpórea, que é uma conta que divide o peso pela altura ao quadrado. Esse número, a literatura já demonstra o quê? Que o paciente que tenha um IMC acima de 40 como um dado isolado, isso por si só já passa a ser uma indicação de tratamento cirúrgico. Quando esse número, esse índice, ele está entre 35 e 40, é importante que, além do número estar acima de 35, se identifiquem doenças associadas, doenças que tenham relação com a obesidade. A nutricionista, qual é o nosso papel? Além de ajudar na identificação desse índice de massa corpórea, é fazer algumas outras avaliações para que a gente possa agregar informação, não só para que o paciente tenha indicação em função do índice de massa corpórea. Então, que parâmetros são esses? O primeiro deles é o que nós chamamos de composição corporal. E o que se sabe? Que quanto maior o teor de gordura no corpo, maior é o risco que essa pessoa tem. Se essa gordura ela tem uma localização em região abdominal, isso preocupa muito mais do que a gordura, por exemplo, em região do quadril, que isso não leva a um quadro formal de complicação em função da obesidade, ela passa a ser muito mais estética, esse tipo de gordura na região do quadril, do que aquela gordura na região abdominal, que essa não. Esse tipo de gordura ele predispõe doenças. Quando nós falamos em obesidade, a nossa grande preocupação é que ela, além de por si só ser uma doença, ela traz consigo outras doenças crônicas e de gravidade alta que podem trazer uma série de complicações. Quando o paciente já tentou fazer uma abordagem, tratamento conservador, que seria atividade física, dieta, medicamento, isto isolado ou associado, e esse tipo de tratamento falhou, o tratamento cirúrgico ele passa a ter uma indicação mais específica. Falar em cirurgia, nós temos que falar em mudança de comportamento. E mudar comportamento é uma das tarefas mais difíceis para o ser humano. E quando a gente pensa na cirurgia, ela traz um grande facilitador para a mudança. O primeiro facilitador é que com a redução da câmara gástrica, a sensação de fome diminui muito. Sem ter fome é muito mais tranquilo fazer uma mudança comportamental. E além disso, nem tudo que se come é absorvido no pós-operatório por causa daqueles desvios de alças que o Rizzi falou. Só que isso é um grande benefício, sim, a técnica ela favorece o emagrecimento. Mas por outro lado requer cuidado. Qual seria o cuidado? Se eu passo a comer um volume bem menor e se nem tudo que eu ingiro é absorvido, a chance de cursar com alguma deficiência existe. E quando nós falamos em deficiências, nós estamos falando em deficiências da ordem nutricional, deficiências de proteína, de ferro, de cálcio, de algumas vitaminas, e que a nossa preocupação atualmente é olhar já o paciente no pré-operatório, porque tem-se uma falsa ideia de que todo mundo com excesso de peso está bem nutrido. E na verdade não, a pessoa pode ter excesso de peso, mas ela come quantitativamente incorreto e qualitativamente também. Então a falta, muitas vezes, ela pode existir já no pré-operatório e o ideal é que se reverta todo esse tipo de deficiência antes do paciente operar, até porque depois da cirurgia passa-se por um período de dieta mais restritiva e nesse período, se eu tiver com um estoque de vitaminas, de minerais abastecidos, a chance disso cair passa a ser muito menor. Passou esse primeiro momento, que é esses primeiros 30 dias do pós-operatório, que é o pós-operatório imediato, faço uma evolução lenta e progressiva da alimentação e já é combinado
com o paciente em pré-operatório, isso é um protocolo de toda a equipe de cirurgia bariátrica, que se use polivitamínico. Polivitamínico, hoje em dia o mercado oferece opções melhores e mais adequadas para o paciente bariátrico. Ainda não tem no Brasil uma linha específica para o paciente que faz essa cirurgia, mas está chegando. Tá? Então isso esbarra com algumas especificações da Anvisa, do que pode entrar, com vitamina ou não, mas fora do Brasil já existe, então chegar no Brasil é muito mais tranquilo. E há algum tempo atrás, nós nem tínhamos algumas formas químicas específicas que hoje já está disponível em manipulação, etc. e tal, portanto o manejo do paciente com essa cirurgia cada vez tem sido muito mais tranquilo. E aprendeu-se que ninguém vai esperar o paciente fazer uma deficiência. Na verdade, o nosso papel é cuidar com toda a atenção possível. Para quê? Para que o tempo todo ele esteja emagrecendo, ou seja, perdendo reserva de tecido ruim, principalmente tecido gorduroso, mas sem depletar seus estoques, que seriam a parte nutricional em si, de vitaminas, minerais, etc. Portanto, esse é o objetivo. O objetivo da cirurgia é que o paciente emagreça, mas que ele emagreça com saúde, e que ele perca prioritariamente tecido gorduroso e não tecido muscular. Uma vez que, como eu falei lá no início, é o tecido gorduroso que traz prejuízos, e não o tecido bom. E quando a gente perde tecido ruim, automaticamente melhora a glicemia, pressão alta e outras complicações que estão relacionadas aí com esse excesso de gordura corporal. Quando nós pensamos nessa cirurgia, o paciente ele tem que estabelecer um vínculo importante com a equipe. E ele precisa entender que ele passa a fazer acompanhamento para o resto da vida com a equipe de cirurgia bariátrica. Por quê? Porque algumas alterações elas são muito específicas, alguns cuidados eles são muito específicos e o profissional que não tem experiência, não atua na área todos os dias, às vezes não tem alguns tipos de informação. Um exemplo muito clássico que eu gosto de dar é a forma química com que se usa suplementos nutricionais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em cálcio, né? Mulher pós-menopausa tem uma chance maior de fazer deficiência? Tem. Isso estando operada ou não estando operada. Via de regra, se usa cálcio na forma de carbonato. Só que essa forma ela precisa de um meio ácido para ser absorvida. E o paciente que tem essa cirurgia, ele tem uma diminuição da secreção ácida. Portanto, nós usamos citrato de cálcio. A dosagem pode ser a mesma, mas o princípio ativo não, senão não tem absorção. E se a gente não está acostumado com isso, passa a se usar a forma de não melhor absorção e se houver alguma deficiência, a gente não consegue reverter isso, porque a pessoa está tomando, mas boa parte disso ela está perdendo. Tá? Vamos lembrar que a cirurgia, do ponto de vista nutricional, nós dividimos em etapas. O pré-operatório, em que nós fazemos todo o processo de identificação e classificação desse paciente, em termos de grau de obesidade, percentual de gordura, localização dessa gordura, o que já foi feito de tratamento, por quanto tempo foi feito o tratamento. Uma vez que o paciente tem indicação cirúrgica, começa um preparo. Esse preparo tem como objetivo fazer com que o paciente conheça o que vai ser a vida dele no pós-operatório e, além disso, nós aproveitamos esse momento para que se faça uma perda de peso. O que é essa perda de peso? Não é obrigatoriamente, necessariamente, uma perda de peso em si na balança. Toda pessoa que tem aumento de gordura no corpo tem um quadro chamado esteatose hepática, que é um aumento de gordura no fígado. A cirurgia, hoje, ela é feita por laparoscopia. Para que o acesso cirúrgico se torne fácil, é importante fazer a movimentação desse fígado. Se ele está tenso, se ele está gorduroso, isso prolonga o tempo operatório e o pós-operatório tem mais dor, mais desconforto. Portanto, todo paciente no pré-operatório passa por uma dieta. O que é essa dieta? Nós saímos do padrão de consumo do paciente e vai diminuindo lento e progressivamente. Essa diminuição que nós fazemos aí com um intervalo de 15, 20 dias, ela ajuda que o fígado fique bem menor e isso facilita demais o ato operatório. E
E nesse momento, é o momento que a nutrição e a psicologia, conjuntamente, observa como que a pessoa reage a essa mudança, quanto que aquela pessoa consegue, de fato, se comprometer com o tratamento, o que ela sente com a mudança, como se fosse um ensaio do que vai ser a vida dela dali para frente. Terminou esse processo, tá tudo ok? Operou? Operou, vai passar por um período de dieta líquida. Essa dieta líquida não tem como objetivo perda de peso especificamente, mas sim, o objetivo é manter repouso no estômago da região que foi operada para que a cicatrização aconteça de forma adequada. Então, essa dieta líquida ela tem algumas características. Ela é realmente líquida, viscosidade de água, e além disso, o volume que se deve consumir é um volume controlado, que a gente fala em 20 ml, com intervalos regulares. Ela vai suprir toda a carga nutricional e existe uma grande diferença. Quando nós pensamos em fazer esse tipo de dieta em uma pessoa que não é operada, é uma sensação difícil, desconfortável, de fora. No paciente operado, não. Ele toma um pouquinho e ele já se sente satisfeito. Ele já se sente muito bem. Portanto, fazer essa dieta não é difícil. Quando nós falamos na dieta líquida, em pré-operatório, todo mundo assusta. Nossa, vou fazer um período grande de dieta líquida. Mas é muito tranquilo. E até a nossa preocupação com o paciente, qual é? Que ele ingira todo o volume mínimo necessário para manter a superfície corporal hidratada. Quando a pessoa toma um volume de 20 ml e já se sente satisfeita, a tendência é que ela deixe o tempo passar e aí ela não ingira tudo aquilo que ela precisa, aí corre o risco de desidratar. E mais, essa dieta líquida, muitas vezes ela tem uma carga nutricional até melhor do que a dieta do pré-operatório, habitual da pessoa. Por quê? Ela tem uma restrição de viscosidade, de volume, mas ela tem uma carga nutricional específica e cada um dos itens tem a sua razão de estar ali, tem o seu papel e ele vem para suprir toda a necessidade. Passou esse período de dieta líquida, se inicia uma evolução lenta e progressiva para uma dieta sólida e nesse momento nós aproveitamos para reeducar. O que é reeducar? Para ensinar um novo comportamento alimentar a essa pessoa que passou por cirurgia. Ela já vai passando pelo período de transição e ela entra em contato com novos conceitos, com novos sabores, com uma forma diferente de se alimentar. E ela tem que encontrar um meio termo em que em que ela consiga consumir tudo aquilo que ela precisa e que passe a ser algo natural na vida dela. O novo hábito tem que ser algo que naturalmente acontece. E isso devagarzinho nós vamos treinando com os pacientes, escolhas, experimentar um alimento diferente, uma forma de preparo diferente. E o hábito vai construindo, ele vai se formando de forma bem tranquila. Para quem não operou é diferente ouvir isso, mas para quem já é operado consegue entender que o sabor, o paladar, ele muda. E aquela pessoa que não gostava, por exemplo, de vegetal, ela passa a gostar. E aquela que adorava, pode não gostar tanto. Então muda. Né? E muda geralmente para melhor. O paciente passa a gostar daquilo que não fazia muito parte do hábito dele, tudo aquilo que cai confortável, passa a fazer parte do hábito. Portanto, de forma bem natural e tranquila, a tendência é que isso vá acontecendo. E claro que nós incentivamos isso, porque a manutenção de um bom hábito é o que vai garantir o sucesso do tratamento. Quando se fala em sucesso nutricional, para qualquer tratamento, cirúrgico, tratamento conservador, nós não estamos preocupados por quanto de peso a pessoa perdeu, mas sim por quanto tempo ela sustentou aquilo que foi perdido de peso. Isso é o que caracteriza o sucesso do tratamento. Se eu consigo perder, se eu consigo me manter com um peso menor, aí está correto e aí significa que o tratamento foi efetivo. Por isso que muitas vezes no pré-operatório, quando nós fazemos a avaliação e o paciente conta que ele tem excesso de peso desde a infância, já se submeteu a todo tipo de tratamento e não conseguiu manter a perda de peso, isso mostra e demonstra que o tratamento conservador tem limitação naquele caso. Por quê? Porque se tivesse que resolver, já teria resolvido. Diferente quando nós comparamos com uma pessoa que engordou o ano passado e não fez tratamento nenhum.
E aí sim, ela é incentivada a tentar, né, reverter esse quadro através do tratamento conservador. A cirurgia, ela não é pílula mágica, ela exige mudança, ela exige dedicação, ela exige que se reaprenda um novo estilo de vida, não só um estilo de se alimentar diferente, mas hábitos de atividade física, isso deve ser incorporado na rotina do dia a dia. E nós temos que treinar que esses hábitos se mantenham ao longo da vida. No início, isso tem que ser mais intenso, atividade física, etc. E depois, como para qualquer pessoa, operada ou não, fazer atividade física é importante e ajuda na manutenção do resultado. Algumas observações que nós podemos encontrar aí no meio do processo. E que, na verdade, eu acho que para a mulher eles têm um componente mais importante em relação ao impacto que isso causa. Primeiro é a questão de queda de cabelo. O cabelo pode cair? Pode cair. E por que o cabelo cai? Porque ele fica fino em função de receber uma carga nutricional menor e ele fica quebradiço. Quando cai, cai volume muito intenso. Uma vez que se utiliza uma carga adequada de suplemento, a tendência é que essa queda estabilize rápido e daqui a pouco o cabelo volta a crescer. Ninguém fica calvo por causa de cirurgia bariátrica, tá? Mas o cabelo pode diminuir o volume nesse primeiro momento e com a reposição nutricional se reverte esse quadro. Assim como unha também pode ficar fraca, pode ter descamação e é o mesmo raciocínio, com a reposição adequada de nutriente, em geral esse quadro se reverte. Deficiências como cálcio, ferro, vitaminas do complexo B são as deficiências mais específicas dessa cirurgia, mas com o uso adequado de polivitamínico, tanto no pré quanto no pós, a gente consegue não só prevenir, como, se for o caso, tratar quando houver uma deficiência específica. A equipe de cirurgia bariátrica ela é formada por cirurgião, por nutricionista, por endocrinologista, por psicólogo, quando necessário por psiquiatra, que é justamente para dar todo o suporte que o paciente precisa para que o tratamento seja um sucesso. Outra observação é a questão da flacidez de pele. Ela pode acontecer, muitas vezes acontece, porque nós estamos falando em grandes perdas pós-cirurgia bariátrica. O paciente emagrece e a pele tem uma tendência a ficar mais flácida. Muitas pessoas optam por, depois da cirurgia, se submeterem à cirurgia plástica. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Nós temos uma série de casos em que está harmônico e para aquela pessoa isso está suficiente. A cirurgia plástica é uma opção e que muitas vezes acontece porque aquele paciente que vem procurar a cirurgia por estar obeso, diabetes descompensado, hipertenso, quando ele emagrece tudo isso melhor, o componente estético também passa a fazer parte, passa a ser uma preocupação. A gente sempre frisa que o nosso objetivo, o objetivo da equipe, não é estético, é saúde. Mas à medida que o emagrecimento vai acontecendo, a estética passa a fazer parte também, a autoestima melhora, e aí a busca por esse tipo de tratamento é natural e pode acontecer. Só que, para ser submetido à cirurgia plástica, nós temos que lembrar que são grandes ressecções de pele. O paciente tem que estar com a parte nutricional ótima. Ele não pode ser submetido à cirurgia plástica, por exemplo, com um quadro de anemia. Então, nesse momento, precisa passar com toda a equipe, fazer toda uma avaliação, estando com os níveis ok, pode ser submetido à cirurgia plástica. O mesmo raciocínio vale para a gestação. A gestação, ela pode acontecer na mulher, não tem problema nenhum, pós-cirurgia bariátrica. Até eu diria que é muito mais saudável uma gestação com uma mulher mais magra do que com um quadro de obesidade, mas é importante que se tenha os devidos cuidados para que essa gestação seja acompanhada tanto pela equipe de obstetrícia quanto pela equipe de cirurgia bariátrica. O que nós focamos muito é o tempo para que se faça ou a cirurgia plástica ou programa uma gestação. Tem que esperar o emagrecimento acontecer. Então, emagrece primeiro, tem todo o cuidado da equipe e depois programa a cirurgia plástica ou a gestação, mas já tem perdido todo o peso necessário. Não é hora de gerar criança no período de emagrecimento, tá? Isso pode ser deixado como um projeto um pouco
mais para frente e feito de forma bem programada e adequada. Quando nós falamos em gestação, eu vou ressaltar um ponto importante, que mulher em idade fértil tem uma tendência, claro, a ter fluxo menstrual. Com a cirurgia, nós temos uma preocupação muito grande naquelas mulheres que têm um fluxo menstrual intenso, porque a perda de sangue ela pode ajudar a causar uma perda, um déficit nutricional no organismo, que é a anemia por deficiência de ferro. Portanto, no pré-operatório, quando na nossa conversa a gente já percebe que a mulher tem um fluxo intenso, sangra muito, ela é encaminhada para a equipe de ginecologia para já fazer uma avaliação e verificar o que pode ser feito no pós-operatório, ou para diminuição ou até interrupção do fluxo menstrual. Aí é um acordo entre o paciente e a equipe de ginecologia, qual é a melhor forma de fazer isso, mas isso ajuda bastante por dois motivos. Um, porque evita o sangramento intenso, e dois, porque evita a gestação. Com o emagrecimento, a fertilidade aumenta muito, e não é incomum aquelas pessoas que não se cuidavam terem a surpresa de engravidar. E não, como eu falei, não é momento para gerar uma criança no período de emagrecimento. Então, o fato do fluxo menstrual ser suspenso, ele acaba já servindo tanto quanto método contraceptivo, quanto como uma forma de preservar a parte nutricional. Tá? Durante todo o acompanhamento, nós coletamos alguns dados dos pacientes. Que dados são esses? Desde dados de peso, altura, e nós fazemos um exame chamado bioimpedância, que é um exame que avalia a composição corporal. Ele identifica no organismo quanto que se tem de massa gorda, massa magra e água. E esse exame ele é feito periodicamente no primeiro ano, então já é feito no pré-operatório e regularmente no primeiro ano e durante todo o período de acompanhamento desse paciente, para que seja observado quais são as mudanças de estrutura corporal. Assim como um exame que se chama calorimetria indireta em repouso, que é um exame que avalia o que nós chamamos de taxa metabólica basal, quanto aquela pessoa gasta de energia por dia. Esse exame já é feito no pré-operatório e nós acompanhamos no primeiro ano a variação desse exame de todos os pacientes, porque aqueles que respondem bem, com um gasto metabólico favorável e com uma diminuição prioritária de reserva de gordura, são os pacientes que têm menor chance de ter falha no sucesso do resultado. Então, aqueles que não existe melhor desse parâmetro, o que nós fazemos? Nós usamos todos os recursos que são possíveis para reverter esse quadro, para justamente conseguir com que o paciente tenha a manutenção do resultado e ou uma perda satisfatória daquilo que é programado desde o pré-operatório. Tá? Bom, era um pouquinho do que eu queria dizer para vocês do ponto de vista nutricional, depois nós vamos abrir para perguntas, dúvidas, curiosidades. Agora a Rosália vai falar um pouquinho sobre a parte psicológica e esse trabalho que nós fazemos sempre em conjunto na tentativa de já trazer o paciente bem consciente no pré-operatório, para que ele entenda todas as etapas do processo, que ele é parte ativa, e para que ele consiga manter toda uma escolha que ele fez ali no pré-operatório por bastante tempo. Tá bom?